Boa noite a todos. Eu estou, então, tendo que me render ao celular, porque eu não consegui entrar pelo iPad. Acho bem desconfortável, gosto muito de ter uma visão mais completa de vocês todos e matando as saudades e conhecer os que não são aqui da casa. Agradecemos muito a presença de todos e é com muita alegria que retornamos após uma semana, né, voltando aos nossos encontros com Machado de Assis através dos nossos brilhantes acadêmicos que têm feito este curso sob a coordenação da nossa doutora Elizabeth Saqueto. Passo a palavra à nossa diretora de eventos para fazer a apresentação do nosso ilustre conferencista de hoje, o acadêmico Piscinini. Com a palavra, Marisa. Boa noite a todos. Sou de cor branca, cabelos pretos, batom vermelho. Você está um pouco longe. Opa, vi que não abriu. Microfone, Marisa. Eu vi. Microfone. Já vi, eu arrumei. Deu um probleminha. Boa noite a todos. Novamente os saúdo e digo, seguindo a nossa linha de descrição e audiodescrição, tenho a cor branca, uso óculos grandes, batom vermelho, cabelo preto, obviamente que pintado, porque eu já tenho 71 anos, estou sempre de preto, estou no meu quarto com uma janela colonial no lado esquerdo, uma TV ao fundo, os complementos negros, que são muito próprios de mim, esses adereços. Nessa noite, fica muito difícil apresentar o meu querido amigo Piscinini. Por quê? Porque o João Batista Piscinini Teixeira me mandou o que eu tenho, um memorial só de 69 páginas. Eu acho um requinte se pudéssemos mostrar, né? Só isso já valeria a noite, porque é incrível. E ele ainda tem o requinte de mostrar o que ele fez na infância, na adolescência, na vida adulta, a vida universitária, os muitos cursos de graduação que ele fez, os muitos mestrados, doutorados, são tantos que ele falou, Marisa, escolha. Eu estou escolhendo dizer os muitos, entendeu, Piscinini? E, veja bem, eu acho muito bonito ele agradecer a Deus pela vida. Ele começa o currículo, aliás, é um memorial. O memorial dele dizendo isso, pela vida, pela coragem, pela ousadia, pelo ideal de vida, pelo magistério superior. Então, hoje, vocês têm com vocês um professor, além de médico, psiquiatra, advogado, farmacêutico, fitoterápico, etc. Então, mas é muito lindo saber que é um professor que está aqui conosco. E ainda que, dentre as muitas graduações, tem uma que eu gosto muito, que é a de farmácia, de bioquímica, porque é através desses cursos que a gente tem as novidades que o Piscinini nos passa dos fitoterápicos, e é através daí que nós podemos fazer os belos coquetéis comemorativos dessa forma natural, né, meu amigo Piscinini? Outra coisa, esse professor já é aposentado da Faculdade de Farmácia e Bioquímica da universidade, mas como titular da Universidade Soberana Sombra de Vassouras, do Rio de Janeiro. Ele é ex-diretor pró-tempore do Instituto de Ciências Biológicas da UFJF, é o decano da UFJF, gente. Imagina. Não quer dizer que ele tenha muita idade, quer dizer que ele tem muita experiência, viu? Tem experiência na área de medicina, com destaque para a clínica geral, oncologia clínica, clínica fitoterápica e psicanálise clínica. Manteve consultório médico em Juiz de Fora por 35 anos e continua atendendo. É diretor clínico
no ambulatório São Vicente de Paulo, da paróquia de São Mateus. Eu sei porque eu sou paroquiana de São Mateus. Desde 1981 até hoje, como voluntário. Ele coordenou, aí isso é lindo também, o horto, gente, o horto medicinal da Faculdade de Farmácia e Bioquímica, o laboratório dos fitoterápicos. Aquilo é lindo. Você, quando quer fazer um chá diferente, não é para ficar doidão, não, é para curar uma dor de garganta, é só pedir o piscinino que ele sabe indicar. Tá? Desde 83, ele coordena o programa das plantas medicinais e medicina em terapias não convencionais. Isso é lindo também. E fitoterápico do FJF. Coordena o convênio, os projetos do programa de medicina não convencionais e fitoterápico, que é o Proplamed, da Pró-Reitoria de Extensão. Ele é membro efetivo e pesquisador do Núcleo de Pesquisa da UFJF, e vai uma quantidade de títulos, gente, meu Deus. É membro de títulos de imortal, quer dizer, ainda você vê, esse homem não morre nunca, né? E nem vai morrer. Diz que a última vez, hoje, é uma das últimas apresentações que ele está fazendo hoje, não é? Da Academia Nacional de Farmácia, da Academia Brasileira de Medicina Militar, da Academia Juiz Forana de Letras, da Academia de Letras da Mantiqueira, etc. e tal. Ele é escritor, editorialista, possui programas e colunas na mídia, jornal, rádio, televisão, cidadão honorário de Juiz de Fora, possui inúmeros prêmios, homenagens, mostrões de aplauso. Atualmente, isso é legal, professor associado do Departamento de Farmacologia do Instituto de Ciência Biológica da UFJF. Casado com quem está ao lado dele ali, vamos dizê-lo, né? A professora também, Margarete Lochar Piscinini Teixeira. E possui 3 filhos, o Túlio, né? Túlio, a Milena e o Igor. Túlio, Milena e Igor. E uma neta, a Gabriela. A Gabriela. E reside em Juiz de Fora. Tem que ler nossos livros, né, Beth? Os nossos infantis. Né, Zé Renato? A Gabriela fez 18 anos. Mas precisa de ler assim mesmo. Livro infantil é de 0 a 100 anos. Bem, Então vou ler. Você também deve ler. Todo mundo deve ler os nossos livros infantis. Bem, há tanto a dizer sobre o Piscinini, que eu acho bonito quando ele fala infância. 66 anos casado, médico, professor, matiense, mineiro, brasileiro e cristão. Descendo de uma família católica, humilde, pequeno, filho de pai comerciante, mãe dona de ateliê de costura. Minha mãe também era, e eu costurava com ela. Sob o terceiro dos filhos, o caçula. Nasci aproximadamente 7 anos após a morte do meu irmão mais novo, sendo quase 9 anos mais novo. Eu também tive esse episódio. Estava lendo seu currículo e falei, gente, que coincidência. A vida, assim, tem sincronicidades, né? Muito sincrônica. E vai. Gente, é tanta coisa. Depois ele vai para a adolescência, aí ele faz o científico, mora em Jaçanã, ele diz aqui, é interessante esse pedacinho, olha. Vinha de ônibus e voltava de trem das 23 horas. Esse fato me recorda a música de carnaval. Moro em Jaçanã, se eu perder esse trem, que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. O currículo dele ainda tem esses elementos pueris. Bem, pós-graduado, com mestrado em Medicina Social, mestrado em Filosofia, doutorado em Medicina Social, doutorado em Psicanálise, magistério superior, pulando 63 páginas, porque é impossível, vejo que eu procurei ser fiel, né? Há tanta coisa, gente, há tanta coisa. As orientações são páginas, páginas, páginas. Projeto de pesquisa que eu, se ele me permite, vou publicar esse memorial no nosso grupo, para que as pessoas que queiram conhecer mais de nossos palestrantes possam ler lá. Então, com vocês, esse homem cheio de títulos, que eu gosto tanto. Beijo grande, Piscinini. Venha falar com gente. Boa noite a todas e a todos. Grandes amigos, confreiras e confrades e colegas.
Eu me aposentei, só para corrigir, como professor titular concursado do Departamento de Farmacologia do ICB. Tenho 2 matrículas na universidade. Atualmente, eu sou um jovem idoso. Além de ser idoso, eu tenho uma série de comorbidades, que talvez só a minha amiga Nazaré possa compreender a minha situação. Eu vou direto ao assunto, porque quando eu encontrei, algumas semanas atrás, com a querida Beth, ela perguntou, sua palestra já está pronta? Eu disse já. Aí revi, porque a palestra tinha dado mais de 100 páginas. Tudo é grande na minha vida, até o amor por vocês. Aí, o que aconteceu? Eu falei, eu tenho que reduzir. Reduzir para 40. Reduzir para 20. E hoje eu estou aqui em mãos com 20 páginas no Arial 20, porque eu tenho dificuldade de enxergar. Vamos lá. Quincas Borbas é um romance do escritor brasileiro Machado de Assis, publicado entre 1886 e 1891, na revista Estação. É uma obra composta de 21 capítulos. Esses capítulos eram folhetins dessa revista, que foi depois transformado em livro e faz parte da trilogia realista do escritor Machado de Assis, que são Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro e a obra que nós vamos relatar. Personagens dessa obra. Para poder entender Machado de Assis, os machadianos sabem que a gente tem que ver detalhes, porque de detalhes ele passa um aprofundamento abissal. É um homem admirável quem escreveu. Então, vamos ver. O primeiro personagem é Rubião, professor, enfermeiro e o protagonista da história. Ele é herdeiro do filósofo Quincas Borba. O outro é Cristiano Palha, esposo de Sofia e suposto amigo de Rubião, mas que, afinal, está somente interessado em sua fortuna. Sofia Palha, esposa de Cristiano, que, por fim, fica interessada num outro personagem, Carlos Maia, e ela apoia o marido em suas ações. Carlos Maia é um homem que desperta o interesse de Sofia e que, por fim, casa-se com sua prima. Outra personagem, Maria Benedita, prima de Sofia e esposa de Carlos Maria. Camacho, advogado, político, falso jornalista e também aproveitador de fortunas. Aproveitou a fortuna de Rubião. O resumo da obra. O título do livro está relacionado com o filósofo Quincas Borba, que logo no início da história falece. Com a morte dele, Pedro Rubião de Alvarenga, discípulo do filósofo, seu enfermeiro particular, é agraciado com uma imensa fortuna. Essa fortuna, que é para a gente fazer um resumo do que aconteceu, ele morava em Barbacena. E com o dinheiro dessa fortuna, ele mudou para o Rio de Janeiro em um palacete no Botafogo, em Botafogo. Antes, ele vivia numa fazenda, numa cidade mineira muito famosa, que é Barbacena. Além disso, Rubião ficou encarregado de cuidar do cão do amigo, que também se chamava Quincas Borba. Sendo assim, a obra narra a história de Rubião, ex-professor primário e enfermeiro, que resolve mudar sua vida provinciana, passando a viver na cidade grande, o Rio de Janeiro. Durante sua trajetória, ele conhece o casal Palha, Cristiano e Sofia. Apesar disso, ele começa a ter contato com diversas características que o levavam a se tornar um professor capitalista,
Eu nunca vi um professor capitalista. Já vi professor pobre, mas capitalista, esse é meio difícil. Isso porque, na sua ingenuidade, que estava ligada à vida simples que levava, Rubião foi visto como uma pessoa que facilmente poderia ser lubridiada, e foi. Assim, para conviver com seus novos amigos, o casal Palha, ele constatou que ele foi lubridiado, espoliado e outras coisas mais, como vamos ver no decorrer da minha fala. Exaltado e extasiado pela beleza e a meiguice de Sofia, Rubião acaba-se por interessar pela moça. A confusão começa. No momento em que revê seu amor, é rejeitado pela personalidade. Fica o seu marido e ela diz que era fiel a ele. E as suas ações, a pedido do marido, Sofia continua com Cristiano, lubridiano, Quincas Borba. Mesmo sabendo, ela continua a relação com o Rubião por interesse, cada vez maiores relacionados à sua fortuna. Trata-se de uma decisão de Sofia. Rubião, aos poucos, vai sendo acometido pela loucura, tão bem caracterizado pela Maria Helena. Ele crescer Napoleão III. Engraçado, né? Muita gente já tentou, na loucura, ser Napoleão III. Repete incessantemente a máxima de seu amigo falecido, o Quincas. Ao vencedor, as batatas. Nas palavras de Quincas Borba, não há morte. Há encontro de duas expansões, ou a expansão de duas formas. Pode determinar a sucessão de uma delas, mas rigorosamente não há morte. A vida, a sobrevida, porque a supressão de uma é a condição da sobrevida da outra. E a destruição não atinge o princípio universal e comum. Daí o caráter conservador e benéfico da guerra, segundo o narrador. Supõe tudo um campo de batatas e duas tribos famintas. As batatas apenas chegariam para alimentar uma das tribos, que assim adquire forças para transportar a montanha, e a outra vertente, onde há batatas em abundância. Mas se as duas tribos dividirem em paz as batatas do campo, não chegam a nutrir-se suficientemente e morrerão de inanição. A paz, nesse caso, é a destruição à guerra e significa conservação. Uma das tribos examina a outra e recolhe os despojos, elimina completamente a outra. Daí a alegria da vitória, os hinos, as aclamações, as recompensas públicas e todas as demais demonstrações que não chegaria a dar-se pelo motivo real de que um homem só comemora e ama o que lhe é aprauzível e vaidoso. Pelo motivo racional de que nenhuma pessoa canoniza uma ação e que virtualmente o destrói, ao vencido, ódio e compaixão. Ao vencedor, as batatas. Interessante, né? O prêmio são as batatas. Imagina de quem ficou louco, né? Porém, Rubião foge para Barbacena e ali morre. E morre também o seu cão. Por outro lado, o casal Palha torna-se rico. Herdou uma fortuna imensa. E você pode conferir esse trecho, que é muito longo, no livro Quincas Borba. Então, a história começa com uma narrativa realista. Tão realista que o autor da obra, que é uma pessoa, ela se dirige na terceira pessoa. O narrador da obra possui uma posição imparcial sobre os fatos. Terceira pessoa, nós estamos cheios de professores de português aí, entendem, então, que as relações sociais da época
eram umas relações que merecem uma análise particular. Machado faz críticas às relações humanas, como, por exemplo, o casamento por interesse, que é o que a gente vê. Tendo como interesse, além do interesse, a traição, o poder, a aparência, a opulência, a loucura, a ironia, a imoralidade e a falsidade são salientadas nessa obra de Machado de Assis. Vale notar que na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas e Quincas Borba é citado pelo escritor. Por isso, Quincas Borba pode ser considerado, em partes, uma continuação de Quincas Borba. Esse Quincas Borba, se acaso me fizesse o favor de ler as Memórias Póstumas de Brás Cubas, é aquele mesmo náufrago da existência que ali aparece, mendigo, herdeiro, inopiado e inventor de uma filosofia. Aqui ele cria sua filosofia em Barbacena e ela é registrada no capítulo 4. Nas obras de Machado, menciona sobre a teoria filosófica, o humanitismo criado por ele. Segundo o filósofo, esse conceito está relacionado com a exploração das pessoas e a falta de humanismo na construção de relações sociais. Não esqueça essa palavra, humanitismo. Assim, nessa luta incessante pela sobrevivência, os ingênuos são manipulados pelos espertos. Sendo assim, os fracos padecem e os fortes permanecem vivos e manipulando os outros. É muito interessante essa obra de Machado de Assis. Nós vamos ver um ou dois trechos da obra na mesma linguagem utilizada no livro. Que o abismo que há entre o espírito e o coração, o espírito do ex-professor, vexado daquele pensamento, arrojou caminho, buscou outro assunto, buscou uma canoa que ia passando. O coração, porém, deixou-se estar a bater de alegria. Que lhe importa a canoa? Que lhe importa o canoeiro? O que nos vale aos olhos de Rubião, que acompanha regalados, é ele, o coração, que vai dizendo uma vez mais, piedade, e morre. Ao morrer, foi bom que não tivesse se casado. Poderia vir um filho ou uma filha, né? Uma bonita canoa era melhor. E assim sendo, como obedece bem aos resquícios humanos, o que é mais certo, ele deve estar no céu, porque ele acreditava em Deus, acreditava no ser superior. Vou agarrá-la, diz a canoa, antes de chegar ao cadete. Foi a mesma coisa que ele fez, Rubião, subindo pela Rua do Príncipe ao encontrar a Sofia. Calculou que a costureira, tendo ido por ali, ao longe descobriu alguns vultos, de um ou de outro. Um deles pareceu-lhe uma mulher. Há de ser, ele pensou, e picou o passo, correndo de medo. Já começavam os sinais de loucura. Entende-se naturalmente que levava a cabeça atordoada. Na Rua da Harmonia, ele encontra a costureira, uma dama de toda a corte, abraçava e a procurava. Não admira que, fora de si, o andarilho rápido e desse encontrão com certo homem, que ia devagar, cabisbaixo, trouxe um certo receio. Não lhe pediu desculpa, acelerou o passo. Seria um fantasma? Vendo que a mulher também andava depressa, não esperou para ver o que acontecia. Um outro capítulo que eu achei interessante citar, ainda que rapidamente, eu queria dizer que aqui o fim de Quincas Borba, que adoeceu também, girou infinitamente um indivíduo fugidio, desvairado, em busca, tal como o seu cachorro, do dono.
E que amanheceu morto na rua 3 dias depois desse fato. Mas vendo a morte do cão narrada em um capítulo especial anônimo, e que dá o nome ao título do livro, e por anos deu também um outro título, uma questão que preenche questões que não levam nada longe, ele chorou os 2 recentes mortos. Se tivesse lágrimas, choraria mais. Só se tem risos e tristeza. É a mesma coisa. O cruzeiro que a linda Sofia não quis prestar, como lhe podia Rubião a escassez do olhar para não discernir os risos e as lágrimas dos homens? Olha, esse livro foi transformado em um filme em 1997 e foi lançado um longa-metragem, Quincas Borba, dirigido por Roberto Santos. Já foi assunto de vestibular esse livro. Nós vemos aqui na universidade, tivemos algumas questões de vestibular nesse livro. Em 1991, Machado de Assis publicou o romance Quincas Borba, no qual um dos temas centrais era o realismo, o triângulo amoroso. O realismo é utilizado esse triângulo formado a princípio pelos personagens Pália, Sofia e Rubião. Cede lugar a um espaço dramático, mais complexo, com diversos desdobramentos. Isso explica o porquê. O que levava Sofia a trair Pália era apenas o interesse da fortuna de Rubião, pois ela amava muito o marido. E o marido sabia que Sofia era amante de Rubião, mas fingia não saber, pois dependia financeiramente dela e dele. Sofia não era amante de Rubião, como pensava seu marido, mas era amante de Carlos Maria, de quem Pália nem desconfiava, nem suspeita tinha do indivíduo. E aí você viu como que dá a intriga amorosa. Sua ação não era amante de Rubião, mas se interessou por Carlos Maria, casado com uma prima dela. Sofia não se envolvia efetivamente com Rubião, pois não seria atraída por ele de forma nenhuma, mas sim por Carlos Maria, que a seduziu e depois a rejeitou. A alternativa de Sofia era amante de Rubião nas línguas populares para o marido, mas interessada em Carlos Maia, que casou com a prima da Sofia. No início de Quincas Borba, a personagem Rubião avalia sua trajetória. Enquanto Pália olha para o mar, para os morros, para o céu, para a janela de sua casa, um belo palacete em Botafogo, que passara a ser capitalista, professor capitalista, ora veja, no final do romance, o personagem acaba morrendo na miséria. As lacunas podem ser contadas respectivamente e preenchidas pelos seguintes personagens: jornalista que recebe um prêmio, professor que recebe uma herança, enfermeiro que se torna comerciante, filósofo e investidor de terra. E o enfermeiro acaba casando com a Sofia, além da alternativa professor e receber uma herança. Olha, o resumo dessa introdução da obra de Quincas Borba, de Machado de Assis, merece uma análise. Quincas Borba é um romance de Machado que dialoga com a memória póstuma de Machado, posterior à morte do autor do Humanitismo. Com desaventuras que seu sucessor, Pedro Rubião, continua a história e a concretização da filosofia apresentada, refletindo o contexto histórico em que se encontrava. Saber todos os detalhes do resumo e da vida de Quincas Borba. Nesse artigo, como resumo de Quincas Borba, você encontrará o seguinte: informações gerais. É uma ficha técnica. Resumo de Quincas Borba de Machado de Assis. É outro aspecto dessa obra.
Ficha técnica. O título da obra é Quincas Borba. O autor, Machado de Assis, o ano de publicação 1891 a 1991. Foram folhetins, já disse. A nacionalidade brasileira e interessante. Narrativa na terceira pessoa, ou seja, narrador onisciente e não participante. Quincas Borba traz um movimento literário, o realismo. Gênero literário, inicialmente, um conjunto de folhetins, hoje resumido em um romance e de um filme. Quincas Borba era um intelectual que vivia em Barbacena, apaixonada pela irmã de Rubião, e a moça morreu jovem. Borba já estava no Rio, desenvolvendo e propagando a sua filosofia, o humanitismo, retirado no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, que já foi tão bem falado, e ao morrer não tinha herdeiro, apenas seu amigo Rubião e seu cão. Quincas Borba, o cão de Borbas, recebeu o mesmo nome, e assim como Rubião, era o fiel escudeiro de Borba. Era um cão de cor escura, estatura mediana, com os tons amarelado cor de chumbo, malhado de preto, e era muito precioso para Quincas. O outro personagem, nesse momento, Pedro Rubião, era professor primário, tornou-se enfermeiro de Quincas Borba, além de discípulo do humanitismo. Era o mais ingênuo de todos que havia ao seu redor. E quando Quincas Borba morreu, a herança inteira e o cachorro ficaram para ele. Imagina uma pessoa ingênua receber uma herança dessa. Sofia Padilha, mulher de Cristiano Padilha, era também a musa de Rubião. É descrita como uma jovem belíssima, uma senhora encantadora, dominava e encantava todos os homens. Cristiano Padilha, também chamado de capitalista, por se envolver em práticas liberais de mercado, era também interesseiro e oportunista. Que raio de homem! Existem pessoas assim. Fazia de tudo para formar fortuna. De qualquer maneira, queria ficar rico. E via Rubião uma oportunidade de enriquecer, aproveitando de sua inocência. Resumo da obra Quincas Borba, de Machado de Assis. Para que o resumo de Quincas Borba fique mais fácil de ser entendido, separamos em 3 partes cronológicas de acontecimento. O enredo inicial. Uma maneira que eu, como professor, resolvi adotar também. A leitura é narrada em torno da vida de Pedro Rubião de Alvarenga. Ele era um professor primário, como já sabemos, tornou-se enfermeiro do filósofo e, com a proximidade, tornou também seu discípulo da filosofia inventada por ele, o humanitismo. Quincas havia falecido de loucura. Esse trecho a Maria Helena explorou muito bem. Admirei muito. Pena que eu não pude ficar no restante da palestra, mas assisti a gravação. E morreu também na casa de Cubas. Toda essa história da jornada de Borba, a sua morte, foram narradas no livro Memória Póstuma de Brás Cubas. Após a morte, a fortuna herdada por Rubião, o único companheiro humano inseparável de Quincas. Rubião, que morava em Barbacena, interior de Minas Gerais, era um homem mais ingênuo de todos que já havia ao seu redor. Além de herdar integralmente herança, móveis, casas, investimentos e um arsenal histórico muito grande, herdou também um cachorro. De uma hora para outra, ficou muito rico e decidiu se mudar para o Rio de Janeiro. Na estação, quando acabou chegando, conheceu o casal Padilha, Cristiano e Sofia. O casal apresentou ser muito amigável, muito amigo, muito atencioso, muito gentil, e se comprometeu a apresentar-lhes a corte e auxiliares para que ninguém o enganasse.
O desenvolvimento desse enredo é maravilhoso. Aliás, como todas as obras de Machado de Assis. O casal Padilha só fez isso porque, na verdade, era um aproveitador da inocência e administrador da herança que recebia. Com o tempo passando, o interesse de Rubião por Sofia foi inevitável. Sofia notou a paixonite e resolveu se aproveitar disso para envolver Pedro Rubião nos seus planos financeiros. Acreditando que era correspondido, Rubião declarou-se a Sofia em um baile. E ela, logo em seguida, foi contar para o marido sobre a ousadia de Pedro. Cristiano, tentando acalmar a esposa, dizendo que estava devendo muito dinheiro a Rubião e que ela não podia romper isso agora. Sugeriu que ela continuasse enciumando, que eles pudessem explorar mais o engenho. Rubião foi frustrado com o impacto que causou em Sofia e decidiu sair do Rio. Contanto, Cristiano e Camacho, político que também se aproveitava de Rubião, insistiram que ele continuasse na cidade. Pedro foi facilmente convencido e permaneceu no Rio de Janeiro. Rubião e Cristiano tornaram-se sócios, gambá cheira gambá, de uma importadora chamada, olha só, Padilha e Cia, Padilha e Companhia. Com o tempo, o capitalista passou a ter controle de tudo sobre a administração dos bens. A condição de vida do casal melhorou. Rubião continuou na miséria. Dizem, nas entrelinhas da obra, passou até fome. Os círculos da amizade, contanto, notou que outro homem chamado Carlos também cortejava Sofia. Louco de ciúmes por causa de Carlos e de raiva porque Sofia não queria fazer dele seu amante, pediu a ela que insinuasse ser adúltera. Sofia era muito perspicaz, consegue continuar a situação casada com Carlos. E o desfecho? Diante de mais confusão arranjada, Cristiano decide romper com a sociedade que tinha com Pedro. Alegava que precisava desvincular-se da empresa para conseguir assumir cargos maiores no sistema financeiro. Na verdade, ele já tinha conseguido. O que queria e precisava era passar Sofia de Rubião. Pedro Rubião já estava insano, louco de desejo, e insiste em visitar Sofia. Ela estava na sala, nesse momento, entrando numa carruagem, ele resolveu entrar de supetão na sala, partindo de uma carruagem. Quando as cortinas se baixaram, Pedro declarou-se mais uma vez. E, delirando, acreditava ser o imperador Napoleão III. E que Sofia fosse sua mãe. Sofia percebeu a demência de Pedro e a notícia espalhou pela cidade. Seus críticos aumentavam. E a fofoca já existia naquela época. Mesma medida em que o seu patrimônio diminuía, na mesma medida que seu patrimônio diminuía, alguns conhecidos insistiram que o casal Palha assumisse a responsabilidade de curar o doente. Assim foi feito. Transportaram para uma casa simples e depois internaram no hospício. Naquela época, nós sabemos como era o hospício, né? Contudo, o Rubião ficou acompanhado do cão e retornou a Barbacena. Não havia ninguém para abrigá-lo e eles dominaram uma rua de mendigos. Acabaram dormindo na rua de mendigos. No dia seguinte, Rubião morre na miséria e na loucura. Para fazer uma boa análise de Quincas Borba, precisamos compreender vários aspectos. E aí o tempo é curto. Mas vamos lá. Primeiro, o contexto histórico. A segunda metade do século XIX. É um momento de profundas transformações tecnológicas e sociais.
Acreditava-se poder alcançar a verdade, que é o objetivo de concreto, por meio de recursos da ciência, do positivismo, do determinismo, do evolucionismo, biologia pura. Não havia confiança em crenças, sentimentos e convenções sociais. Este momento cético refletiu fortemente na literatura, e nesse contexto surge o realismo. Um livro que vocês conhecem muito melhor do que eu. Machado de Assis, nessa parte da obra, ele torna-se um representante do famoso realismo brasileiro. Por racionalidade, a crítica e a análise dos comportamentos são bem evidenciados em sua obra. Porém, Machado, além de visto que questionava até mesmo os fundamentos do realismo, filosofava sobre o espírito realista e as tendências passadas, e mesmo em terceira pessoa, expressou alguns de seus pensamentos críticos no humanitismo de Quincas. Estrutura e linguagem, que é muito importante. É a parte mais difícil para aqueles que não conhecem a obra machadiana. Primeiro, é necessário compreender que o narrador de terceira pessoa é alguém que está fora da narrativa. Ele não participa como personagem. Mas, como narra toda a história, é um participante onisciente. Contudo, o narrador de terceira pessoa não é a mesma coisa que o escritor. O escritor é simplesmente quem escreve, e pode escolher ser outro ou ninguém, pode ser até o narrador. Contando nessa obra específica, Machado de Assis se põe como narrador, configurando um narrador-escritor. A passagem a seguir quebra a objetividade do narrador de terceira pessoa e mostra a sua confluência. Pode-se dizer até que essa obra tem um tom mais ou menos de formalidade que suas outras obras. Vou ter que acelerar, senão não chego lá. Mesmo sem deixar de lado o estilo machadiano. Este Quincas Borba, se acaso me fizeste o favor de ter memórias próximas de Brás Cuba, é aquele mesmo náufrago da existência, que ali aparece mendigo, herdeiro inopinado, inventor de uma filosofia. E aqui temos agora, novamente, a Barbacena. As narrativas da memória póstuma de Brás Cuba, de Quincas, da trilogia, encontram-se no início do século XV, como se fosse uma continuação. Entretanto, as histórias do livro são completamente diferentes e tratam de pessoas diferentes. O elo entre eles é apenas o humanitismo, intertextualização e filosofia. Segundo o humanismo de Quincas Borba, a vida é um campo de batalha, onde só os mais fortes sobrevivem, fracos e ingênuos. Teoria da evolução. São manipulados, aniquilados pelos superiores e espertos. É a lei do mais forte. Levava isso tão a sério que considerava tão natural que chegou a afirmar. Não há morte. Há encontro de duas expressões. A expressão de duas formas, se quer melhor dizendo. Então, ele diz o seguinte, em Memórias de Brás Cuba, explica a filosofia de uma frase. Ao vencedor as batatas. Que troféu, né? Essa frase vem de uma especificação concreta de sua filosofia enfocada. Supõe-se que um campo com duas tribos famintas. As batatas apenas chegavam para alimentar uma das tribos, conforme já falei, e que assim adquire forças para transportar uma montanha e a outra vertente, onde há batatas e abundantes. Mas se as duas tribos dividissem em paz as batatas, não chegariam a se nutrir suficientemente e iriam morrer de inanição. A paz, nesse caso, é a destruição. A guerra é a esperança.
Uma das tribos extermina a outra e recebe os despojos. Daí, a alegria da vitória, os hinos, as aclamações. A guerra não foi isso. Tais demonstrações chegaria a dar-se ao vencido o ódio e a compaixão, e ao vencedor as batatas. Análise final da obra. Estou terminando. Diante de todas essas informações prévias, podemos concluir que Quincas Borba é a concretização da tese do humanitismo, pois o drama passa em torno das relações sociais e demonstra que os que nasceram para ser fracos vão ser fracos a vida inteira, vão morrer fracos e sempre serão dominados e explorados pelos espertos, pelos mais ricos, no caso, o casal Pá. A falta de escrúpulo do casal Palha não é mais do que um comportamento de várias outras personagens da vida real e do próprio livro, como o político. Nós sabemos como são os políticos. Eu não falo de política e de outras coisas, vocês sabem. São paródias satíricas da crença do romantismo e da sinceridade de virtude. Demonstra Cristiano com todo ardor de um falso amigo e Sofia como as mulheres que sempre usaram a arma da sedução para seus objetivos. Além disso, a temática da traição, sempre presente nas obras do autor, é insinuada no interesse que manifesta Sofia pelos homens que a cortejaram. De forma geral, denuncia uma sociedade improdutiva, parasitária, dissimulada, cheia de máscaras. Explícita o feitiço pelo bem e o jogo das aparências exerce grande influência. A demonstração do poder é até maior que o poder em si. O humanista é um ser como, na realidade, simplesmente um aproveitador de oportunidades para a sua sobrevivência. Rubião, por sua vez, é um anti-humanista. Por nada na sua vida foi conquistado, com a fortuna que caiu em seus braços, sendo fraco, assolado, algo perfeitamente plausível para quem não tem competência. Além do mais, a loucura gradativa já havia afetado Quincas e por causa da morte de ambos. Ela é aquilo que nós podemos chamar de uma realidade, uma narrativa realista, confirmando o destino de quem acrescentou excessivamente apenas acreditou na aparência, e como se tudo fosse permitido em nome da substância original. A moralidade aparente, escondendo a imoralidade da essência das relações. Olha, fazendo uma síntese, agora sem precisar usar as anotações, porque, graças a Deus, com a falta de fôlego, eu cheguei ao final. Nós temos contextos fabulosos. A Beth já falou uma vez. Nosso Machado é um homem à frente do seu tempo. Imagina um analfabeto chegar onde chegou e escrever um conteúdo que tem um texto humanitário, filosófico, biológico, epistemológico, psicanalítico, crítico e mostrar um caminho do futuro. Eu agradeço a paciência de vocês. Me permite pedir uma desculpa, porque as morbidades me pedem de fazer algo melhor. Mas foi com muito prazer que eu me apresentei mais uma vez à Academia Juiz de Fora de Letras, a quem eu amo, a quem eu aprecio muito, e dos confrades e confreiras, que são amigos e que eu gosto demais. Tenho dito e estou à disposição. Parabéns, coisa linda! Resumiu, explicou, esclareceu
e aumentou o nosso conhecimento. Que Deus o proteja, professor Piscinini. Doutor Piscinini. Obrigado, minha querida. Você é conterrânea da minha família, então é bondade sua. Não. Muito obrigada, Piscinini, com essa sua clareza. Você só acrescenta sempre. Em toda live você tem um depoimento para acrescentar mais um conhecimento para a gente. Obrigada. A Beth levantou a mão. Meu amigo querido Piscinini, foi excelente a sua palestra. Eu considero Quincas Borba o livro de maior cabedal teórico de Machado de Assis, porque Machado circula neste livro por várias teorias científicas, filosóficas, humanitárias. Ele trabalha de uma forma buscando pensadores, cientistas de várias épocas, e sempre numa visão crítica muito profunda. Machado, como você bem disse aí, ele não era só um homem além do tempo, ele era demasiadamente inteligente para o tempo dele. E a condição social dele, a condição de origem, não permitia que ele claramente expusesse as ideias. Então, ele usava de um subterfúgio, ele usava da literatura para mostrar o que ele pensava e criticava. Só que as pessoas, às vezes, não tinham condição de entendimento. E nem da capacidade enorme, porque ele era um grande estudioso, um grande leitor. Né? Então, isso é manifestado na obra dele. Mas em Quincas Borba, a coisa é muito forte, porque, na realidade, ele se alonga nessa teoria do humanitismo, que é uma sátira ao humanismo e ao evolucionismo, né? ao positivismo. Então, ele vai além de tudo isso, de uma forma sutil, e mostrando, principalmente, que o coletivo não existe na sociedade, que o individualismo é imperioso e reinante, e cada um vai buscar o seu caminho para se dar bem da melhor forma. Você abordou isso muito, muito, muito bem. Obrigado. Meus parabéns, não poderia ser diferente vindo de uma pessoa tão culta, tão brilhante como você. Eu só tenho a agradecer a você de ter aceitado o nosso convite para participar deste ciclo de palestras. Muito obrigada. Aqui eu encerro a minha fala desde já. Eu não poderia falar não para você, Beth. Né? Quanto você falou, eu fui, acho que, o primeiro a me manifestar que podia contar comigo. Mas o tempo voa e os momentos são efêmeros. Naquela época eu estava bem melhor. Agora eu estou um pouquinho pior, mas com garra, com persistência. Sou um jovem idoso, talvez o mais velho de todos. Obrigado, Beth. Você é muito querida. E Gosto continua, muito de vocês. o jovem idoso continua brilhando. Obrigado. Parabéns, parabéns, Beth. As suas palavras sempre tão assertivas de uma estudiosa acrescentaram durante o tempo inteiro da palestra que nós temos um chat rico com os comentários paralelos, as conversas, e a Rita Almeida, inclusive, está dizendo aqui agora que as suas falas e mensagens, Beth, acrescentam muito no nosso seminário. E o professor Piscinini deu um show Bondade que merece sua. todo aplauso. Nós temos aqui, aguardando para falar conosco, o Fernando Heine, que é o Que prazer. O Fernando é a Erilda Marques. Fernando, você, depois a Erilda. Prazer, Fernando. Quanto tempo que eu não lhe vejo. Primeiro, eu gostaria de
dar uma boa noite a todos e agradecer por essa oportunidade, né, de estarmos estudando Machado de Assis. Eu li alguns livros na minha adolescência e estou agora retomando a memória, né, a partir das palestras que vocês estão promovendo. Tive um ajudante aqui. Depois que você tem Covid, você fica um pouco de esquecimento. Enfim, isso aconteceu comigo. Não sei se acontece com todos. Mas, enfim, gostaria de parabenizar o professor, porque foi excelente. Eu tive uma certa relutância em ler esse livro. Eu lembro que, inclusive, na adolescência. E agora eu já quero pegar para ler, porque, mediante o resumão que foi dito aqui, é excepcional, gente. É um livro que todos deveriam ler, né? Está muito atual esse livro, digamos assim. Verdade. Parabéns, professor. Obrigado, Fernando. Foi um prazer. Você é muito gentil. Microfone, Marisa, está sem microfone. Marisa, Eu microfone. estou muito cansada, gente. Estou esquecendo o microfone aberto. Fechado. E com vocês, Erilda Marques. Eu estou no processo de mudança, junto com a minha filha. Mudança cansa muito. Erilda Marques, você. Depois a Ná. Depois a Ceci. Querido professor, muito obrigada pela oportunidade. É mais aprendizado. Quanta clareza com o tema. E Machado é sempre uma... Por mais que a gente leia, apresenta sempre uma novidade. Gratidão pelo momento. Muito obrigado. Você Pela também, palestra, além de gentil, pela é muito clareza. educada com uma pessoa velha. Gratidão. Obrigada, Erilda. Com vocês agora, Nazaré. Parabéns, Pizinini. Claro que a gente não esperava nada mais do que isso. Você é brilhante. Imagina agora a minha responsabilidade, né, Pizinini? Ah, mas você discípulo do Pastini, você é fora de série. Você sabe o quanto eu gosto de você e o quanto eu te aprecio. É um prazer, Nazaré. Você é capaz de me entender. Um cara que sempre fez tudo, que agora precisa de todo mundo, até para tomar banho. Um grande abraço, Piscinino. Boa noite. Obrigado. Ná, obrigada. Grande poeta da nossa academia. Agora conosco a querida Ceci Barbosa, certamente para fechar a noite, são 19h59 já. Ceci, com você. Exatamente, eu deixo para falar sempre ao final, para já aproveitar apresentando as minhas despedidas. E, muito importante, não deixar de cumprimentar o nosso querido Piscinini por essa apresentação tão brilhante, como ele conseguiu fazer essa apresentação do romance com tanta coerência, sem fragmentação. Então, um resumo que levou quem ainda não leu essa obra a acompanhar bem toda a análise e as considerações feitas pelo Piscinini. Eu acho que cada uma dessas apresentações tem sido um momento de emoção. Para mim, é uma emoção, e é um momento de emoção e de ansiedade, porque eu fico muito ansiosa para reler tudo, e tudo que eu já li, e ler o que eu ainda não li de Machado de Assis, porque as apresentações têm sido realmente maravilhosas. Hoje nós tivemos mais esse ápice
do Piscinini colocando tão bem toda essa ligação de literatura e filosofia apresentada nessa obra com tanta profundidade. E o Piscinini, então, conseguiu elaborar tão bem os seus comentários a partir dessa apresentação que ele fez da obra e que facilitou tanto aqueles que não estão lembrando ou que ainda não a leram. Então, eu me sinto realmente emocionada com cada apresentação, que tem sido todas excelentes, e com os comentários da Beth, que têm sido sempre importantíssimos. Não podem ser omitidos. Eu sempre procuro ir ao chat para verificar o parecer da Beth a respeito. São os comentários brilhantes que vêm sempre esclarecer. Muito obrigado. Piscinini, agradeço muitíssimo. Pela Agradeço amizade, muitíssimo. pelo carinho e admiração. Eu quero só lembrar. Obrigada, Ceci. Parabéns E a eu todos. agradeço Quero lembrar, muitíssimo a vocês todos. Aproveitando e quero dando meu boa lembrar noite. que no próximo. Desculpa, quero lembrar que na próxima semana teremos a querida Maria Nazaré Laroca e, finalizando o curso, já na outra semana posterior, a Beth vai nos brindar com a sua visão orobórica, que abriu o curso e fechará para nós, e durante o tempo inteiro esteve presente com seus comentários preciosos. Piscinini, meus parabéns, desejo sempre sucesso e conclamo a todos uma salva de palmas para o nosso querido Piscinini. Obrigado, Marisa. Você é mais do que uma amiga. Você tem me acompanhado na minha vida. Muito obrigado. Um beijo gostoso. E quanto à mudança, eu estou mudando dentro de casa. Minha casa tem 3 andares e eu estou mudando para o primeiro. Boa. Eu conheço alguém que fez isso também. É difícil. Gente, olha, então eu considero encerrada a noite